Pouco mais de 2 meses após o acidente no viaduto da Avenida T63, que matou o filho dela, o garçom David Antunes, e o mototaxista Leandro Fernandes Pires, a diarista Divani Galvão da Silva fala com exclusividade ao Jornal do Meio-Dia. A mãe mostra como está o quarto dele, a coleção que tinha e o que espera que aconteça com o condutor do veículo que provocou a tragédia. Vamos ver na reportagem dele, Almir Costa. As fotos e vídeos mostram um jovem tímido, mas cheio de vida e com muitos sonhos para realizar. Só que um trágico acidente interrompeu para sempre os planos de David Antunes Galvão, ainda tão jovem. Acidente aqui no viaduto da T63 com a 85 aqui, ó, carro. Pegou aqui, 2 motocas mortos. Rebentou o carro, filho, rebentou o carro. Os caras morreu na hora. O motorista de um carro importado em alta velocidade perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a moto em que David Antunes estava na garupa. Ele e o condutor da moto, Leandro Fernandes Pires, foram arremessados a vários metros de distância e morreram na hora. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Civil, o motorista estava a 148 km por hora, onde a velocidade máxima permitida para o local é de 50 km por hora. Pouco mais de 2 meses após a morte do filho, Dona Divani Galvão da Silva, mãe do David, decidiu conversar com exclusividade com o jornalismo da TV Serra Dourada. Antes de falar sobre a morte do filho, ela mostrou como é o quarto do David, que até hoje é mantido exatamente como foi deixado por ele. Tá do mesmo jeitinho, que ele era bem organizadinho, né? Tá do mesmo jeito. Aí aqui tá as roupas dele, que ele gostava muito dessa blusa aqui. Ele usava ela de muito, essa dele. Aí tem algumas roupinhas dele aqui. Aí o uniforme dele, ele tá até sujo aqui, ele deixou. Isso aí é uma camisa do trabalho. Do trabalho dele. Aqui tá o avental. Deixava aqui em cima aqui. A bolsinha dele, que ele carregava as coisas. Tô vendo que a cama também tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeitinho. A mãe também mostra uma coleção que o filho fazia. O que ele colecionava, essas moedas? Ele falou pra mim que achava interessante, aí foi juntando. Aí chegou esse tanto aqui. Nem sei quantas moedas tem, que eu nunca contei, mas acho que ele tinha quase tudo. A senhora também está preservando tudo isso? Estou preservando, porque ele guardava bem guardadinho, né? O filho da diarista era garçom. Ele trabalhava num restaurante do setor Pedro Ludovico, em Goiânia, das 3h30 da tarde às 11h30 da noite. O David Galvão sempre ia e voltava para o trabalho de moto por aplicativo. Naquele dia do trágico acidente não foi diferente. Ele chegava em casa por volta de 00h30. Mas Dona Divani da Silva começou a desconfiar que algo estava errado quando o filho parou de se comunicar com ela. Eu ficava ligando para ele, ele não atendia, mandava mensagem, porque ele sempre me respondia quando eu mandava uma mensagem ou quando eu ligava. Aí ele não estava ligando, aí eu falei com a irmã dele, ela ligou no celular dele. Aí quando ela ligou, ele não atendeu, ela falou assim: mãe, aqui eu estou vendo uma notícia que aconteceu um acidente lá perto do serviço dele, e eu tenho certeza que foi ele. Aí nós foi olhando a notícia, verificando, e a gente ligou no IML. Aí lá eles falou assim: eu não posso dar certeza, mas vocês vêm aqui para ver, né? Tem um rapaz assim que você está falando, né? Que a gente falou o jeito que ele era, falou o nome dele. Aí quando a gente chegou lá, a gente teve certeza que era ele. Acabou meu mundo aquele dia. Eu desabei. O David era o 3º filho de Dona Divani. Ele iria completar 24 anos no dia 21 do mês que vem. Será o primeiro aniversário sem ele. E quanto mais o tempo passa, mais a saudade aumenta para a mãe, que teve uma perda tão trágica e inesperada. É muito difícil. A gente fica desesperada quando a gente lembra que ele não vai voltar, que ele não vai estar aqui com a gente mais, não vai participar das coisas que a gente fazia. Não tá fácil aguentar. Às vezes eu não durmo, fico lembrando. O que mais a senhora sente saudade dele? Ele era parceiro demais, tudo que eu pedia, ele fazia para mim, me ajudava. O motorista que causou a morte do David Antunes Galvão e do Leandro Fernandes Pires e deixou 2 pessoas feridas
é réu por duplo homicídio doloso qualificado e por lesão corporal. Se for condenado, pode pegar até 60 anos de prisão. Dona Divani sabe que isso não vai devolver o filho dela, mas ela torce pela condenação do condutor do carro. Tem raiva dele, porque ele tirou a vida do meu filho. Eu espero que ele vá preso, né? Que ele pague, que ele sinta pelo menos um pouco que eu estou sentindo. Tanto que é ruim. Eu fiquei sem meu filho e ele vai ficar sem a liberdade dele. Que momento difícil para uma mãe, é tão doloroso, né? Tudo isso que nós acabamos de ouvir nessa reportagem especial, de repente ter a informação de que pode ser o seu filho a vítima daquele acidente. Aí ela saiu buscando, ligou no IML, aí de repente confirmaram, ali tudo acabou. Tudo que ela investiu no filho, na criação dele, no caráter dele, se foi. E não voltará mais, como ela disse. Tudo que resta para ela é cobrar a punição, para que esse homem pague pelo que ele fez, tirando a vida de pessoas diante de uma irresponsabilidade dessa, que obviamente será confirmada na justiça. Nós estamos falando aqui baseados no que foi apurado no inquérito da polícia. Mas tudo que a gente quer passar ao nosso telespectador é o risco de quem pega uma direção e de saber que, cometendo uma imprudência, ele pode provocar um sofrimento interminável. Olha, lembrando que o médico que conduziu o veículo de luxo, que matou o filho dessa mulher aí, olha só a violência do momento que acontece o acidente. Nós não vamos voltar à imagem, mas esse médico estava quase 3 vezes a velocidade máxima permitida para essa via aí. Que fique bem claro isso e com certeza isso vai ser explorado pela acusação.